Olá, meus amigos e minhas amigas. A Ucrânia está enfrentando um desafio significativo na guerra contra a Rússia. Ataque russos em Kherson deixa vítimas civis. Diplomacia presidencial de Putin com o Oriente Médio. São apenas alguns dos assuntos sobre os quais conversaremos hoje. Bom, no vídeo de ontem discutimos sobre a duração do conflito Rússia e Ucrânia e sobre as previsões de uma longa guerra. Falamos também sobre como as condições do conflito podem interferir em um tratado, um acordo de paz. Dito isto, independente de torcida, precisamos ser pragmáticos e realistas. Já houve momentos em que a Rússia estava em situação mais confortável, já houve momentos em que esteve claramente em situação de relativa fragilidade. Mas como está hoje? Caso um tratado de paz fosse negociado hoje, quem teria mais força no debate sobre os termos do acordo? A resposta a essa pergunta não é definitiva, é apenas a fotografia de um momento. E essa fotografia de hoje, cuja imagem pode mudar no futuro, coloca a Rússia em relativa vantagem. E há algumas razões para que eu faça essa afirmação. Muitos países estão se recusando a fornecer assistência financeira aos ucranianos. Isso era algo que se esperava, dada a inflação, a crise econômica, agendas domésticas, sem contar a crise de refugiados que tem assolado muitos países europeus. Numa situação como essa, num cenário desses, há uma tendência de fortalecimento de agendas mais nacionalistas, defesa do emprego para os nacionais e de aversão gradativa ao estrangeiro. Estariam sugando os escassos recursos do Estado. Qual a consequência disso para a política interna desses estados? A ascensão de governos nacionalistas ou até mesmo o realinhamento de agendas de governos que precisam se adaptar à nova realidade para não perder eleições que se aproximam. Exemplo dessas agendas tem se apresentado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A Hungria de Viktor Orbán, na Itália de Giorgia Meloni, na Suécia com os democratas suecos, firmemente anti-imigração e anti-multiculturalismo, na Polônia, sem contar o Partido Vox da Espanha. Todos esses movimentos políticos apontam para interesses cada vez mais domésticos e menos cosmopolitas. Com isso, é crescente o percentual da população europeia que, mesmo simpatizando com o problema da Ucrânia, tem resistido em apoiar Zelensky. Essa relutância cresce também a partir do aumento desse custo político, que resulta do fato de que Zelensky não tem mostrado resultados significativos, sem contar os casos de corrupção que colocam em dúvida se o total dos recursos enviados a Kiev realmente chegarão ao esforço de guerra. A proximidade de eleições e divergências políticas domésticas também contribui para que, conforme dissemos no vídeo de ontem, o nível de ajuda dos aliados aos ucranianos estivesse em seu nível mais baixo. O secretário de Estado John Kirby expressou preocupação de que, após o último pacote, não há promessas de um novo apoio devido a bloqueios no Congresso. Quem se beneficia com uma situação dessa? A Rússia. A imprensa americana, nesse caso específico o New York Times, afirma que Putin está satisfeito com a situação atual, o que não é nada difícil de concluir. Recentemente, a Rússia fechou um acordo com a Coreia do Norte para obter armas e munições, enquanto a OTAN diz claramente que está vendo o fundo do barril, ou seja, as munições disponíveis estão acabando. Embora não esteja tendo um grande sucesso no confronto, a Rússia conseguiu avançar em alguns aspectos, como em Avdiivka, onde os ucranianos estão ficando cada vez mais cercados a despeito da travessia do rio Dnieper. A recusa crescente dos países em apoiar a Ucrânia é um fato. O chefe de gabinete de Zelensky afirmou que se a ajuda não for aprovada, a Ucrânia sofrerá. E isso está deixando Zelensky cada vez mais preocupado. Parece que a Rússia está, de fato, ganhando devido à exaustão e à recusa dos países em ajudar os ucranianos. Embora nunca possamos afirmar como terminará uma guerra, nesse momento, com essa fotografia, podemos afirmar, quanto à perspectiva de vitória da Ucrânia, que ela parece cada vez mais difícil, ao menos com a situação atual. Além disso, há preocupações de que se Trump ou DeSantis forem eleitos, a situação pode piorar ainda mais. Basta lembrar que Trump chegou ao poder com a agenda de se preocupar com a questão doméstica, traduzida naquela frase America First. Do outro lado, a Rússia tem procurado se fortalecer, e para falarmos de movimentos recentes, podemos citar a relação entre Rússia e Emirados Árabes Unidos. Essa colaboração dentro da OPEP Plus
têm sido um elemento chave e influenciado os mercados globais de petróleo e gás. Ambos os países estão envolvidos em projetos energéticos, o que acaba contribuindo para uma parceria econômica mais profunda. Essa parceria implica em debates sobre questões que ultrapassam a economia. Quando Putin faz questão de falar sobre a atual situação da Ucrânia e sobre o conflito entre Israel e Palestina durante as discussões com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, indica a amplitude das conversas diplomáticas entre eles. Essas questões acabam sendo inseridas na política externa russa e nas dinâmicas regionais. Ciente das dificuldades que enfrenta, o recente discurso do presidente Zelensky para o povo ucraniano destaca as tensões em curso e a resiliência da Ucrânia diante dos desafios. Bom, o tom do discurso já demonstra o momento em que seu país se encontra em relação ao conflito. Ele afirma sua determinação em buscar uma paz justa em meio ao conflito com a Rússia e ressalta a gravidade da situação, assim como a firmeza da Ucrânia, especialmente diante da importância crucial de ajuda militar e financeira dos Estados Unidos. O contexto do Dia das Forças Armadas na Ucrânia acaba adicionando uma camada significativa ao pronunciamento do presidente ucraniano, o que simboliza o comprometimento da nação em honrar os soldados caídos enquanto navega em um complexo cenário geopolítico. Meus amigos, esse é um tema muito complexo, que acaba envolvendo uma teia de eventos globais que se entrelaçam, deixando claro que, a despeito da teoria realista das relações internacionais, os estados não podem ser tratados simplesmente como bolas de bilhar, uma vez que suas políticas domésticas têm implicações para suas políticas exteriores, para a sua geopolítica. As interações entre Rússia, Emirados Árabes Unidos, Ucrânia e Estados Unidos refletem esse intricado tecido de questões globais contemporâneas e a interdependência entre as nações em várias frentes. Retornando ao campo de batalha, ao front, um civil foi morto e outro ficou ferido após as forças russas lançarem um explosivo de um drone em uma cidade da região sul da Ucrânia, em Kherson, hoje, sábado. Como já se tornou uma prática, promotores abriram uma investigação por crimes de guerra sobre o incidente, que ocorreu ali em torno de 10 horas de Brasília, na cidade de Berislav. Ambas as vítimas estavam caminhando na rua no momento do ataque. As forças russas têm atacado regularmente a parte ocidental da região de Kherson, principalmente a capital, que tem o mesmo nome. Bom, gente, enquanto isso tudo acontece, o que apenas se comentava nos bastidores eram apenas boatos, acaba sendo oficializado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diante da câmera de televisão, embora não estivesse olhando diretamente para a lente, anunciou que buscaria permanecer no Kremlin por pelo menos mais 6 anos como líder da maior potência nuclear do mundo. Isso aconteceu em uma cerimônia de entrega de medalhas de ouro, Herói da Rússia, a soldados que haviam lutado na Ucrânia. Artyom Zoga, tenente-coronel nascido na era soviética da Ucrânia, que luta pela Rússia, pediu a Putin que se candidatasse novamente. Olha o que ele falou: "Você é nosso presidente, nós somos sua equipe, precisamos de você. A Rússia precisa de você." Putin, que estava aparentemente displicente de costas para a câmera, agradeceu e logo em seguida disse: "Não vou esconder que tive pensamentos diferentes em momentos diferentes, mas agora é hora de tomar uma decisão. Vou concorrer ao cargo de presidente." Zapirat Mazayeva, mãe de um soldado falecido condecorado como herói da Rússia, disse ao presidente, que está hoje com 71 anos, que seu trabalho precisava continuar. Bom, gente, fica claro que se não foi algo espontâneo, o que eu acho difícil, o cenário revela um pouco sobre o futuro da guerra. Sobre isso, o conselheiro do Kremlin, Sergei Markov, nos dá uma pista dizendo: Putin vai às urnas como líder militar de um país em guerra. Na profecia dele, teremos guerra ao menos até março. Veja como tudo é simbólico, embora às vezes não pareça, exatamente porque é assim que deve parecer. Markov disse que o simples fato de concordar em concorrer a pedido de Zoga, nascido em Donetsk e cujo batalhão Esparta lutou ao lado das forças apoiadas pela Rússia no leste da Ucrânia antes da invasão de 2022, indicava que Putin queria tomar toda a região de Donbás. Só para relembrar, atualmente a Rússia controla um pouco menos de 1/5 da Ucrânia, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.
mas as forças russas não controlam todo o Donbass, que consiste nas províncias de Donetsk e Luhansk. A Ucrânia afirma que não descansará até que todo soldado inimigo seja expulso, embora a contraofensiva de Kiev este ano não tenha conseguido romper as linhas russas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que disse nas últimas semanas que esperava muito que Putin se candidatasse, disse que o anúncio foi espontâneo e negou que a cena tivesse sido preparada antecipadamente. Ele foi questionado e respondeu: "Bem, sim, é completamente espontâneo. Ele reagiu aos apelos de pessoas heróicas. Então, sim, foi uma reação ao apelo das pessoas." Para alguns analistas, a forma como o anúncio foi feito, com Putin admitindo o peso do cargo, também deu indicações sobre as visões do Kremlin sobre a política doméstica. Gente, Putin assumiu a presidência de Boris Yeltsin no último dia de 1999. Ele já atuou como presidente por mais tempo do que qualquer outro líder da Rússia, desde Joseph Stalin, superando até mesmo o mandato de Leonid Brezhnev, que foi de 1964 até 1982. Ao consentir com os desejos dos soldados que lutam na Ucrânia, Putin pôde destacar que sua liderança será necessária enquanto a Rússia enfrenta o Ocidente, na maior confrontação desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Embora o ministro da Defesa Sergei Shoigu estivesse na suntuosa sala Georgievsky para a cerimônia de medalhas, Putin não foi mostrado cercado por altos funcionários, mas sim por soldados da linha de frente. Ou seja, mais uma daquelas mensagens simbólicas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.